Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema internet e redes sociais. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa videoaula, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e deixe aqui o sininho ativado para receber as nossas notificações, certinho? Bom, pessoal, o tema internet e redes sociais é um tema muito complexo. E, ao mesmo tempo, além de ser complexo, é um tema que requer uma leitura muito atualizada, dos nossos tempos a respeito desses novos fenômenos de intercomunicação. Falar sobre internet é falar, inclusive, hoje, atualmente, da forma simplesmente mais usual no mundo de comunicação. As antigas formas, pelo menos mais tradicionais de comunicação entre seres humanos, dizendo, vinculado aos processos tecnológicos, como a TV, como o rádio, já foram superados pela internet. Hoje o número de usuários na internet, ela consegue muito mais abarcar a complexidade das nossas novas relações sociais, nosso novo estilo de vida, do que necessariamente a TV ou o rádio, que permanece muito estático. Quer ver? Presta atenção. A forma como a internet interrelaciona pessoas é muito mais complexa e muito mais dinâmico que a TV. Porque a TV pressupõe, antes de qualquer coisa, uma ligação com o interlocutor ou com o processo de comunicação muito direto, de uma linha muito tênue. Da TV diretamente para o espectador, para o telespectador. Curiosamente, a internet ela cria uma mentalidade nova de membros mais ativos nas redes sociais, Inclusive, é interessante lembrar disso também, que dentro da internet nós temos novos padrões de comportamento. Quer ver? Presta atenção. Um dos autores mais importantes a respeito da temática internet e redes sociais é Manuel Castells. Um dos teóricos mais importantes do tempo contemporâneo desenvolveu uma obra recente, agora nos anos 2000, chamada A Galáxia da Internet. Aparece na tela aí para mim, a capa do livro, para a gente poder entender ele. Essa obra que vocês estão vendo, pessoal, ela foi escrita no tempo contemporâneo, há mais ou menos uns 7, 8 anos, com uma demanda de entender como que as nossas novas relações sociais, elas diversificaram na internet um padrão de comportamento dos indivíduos, inclusive criando uma outra forma de lidar. Sabe a principal tese do Castells? É de que a internet não é que ela simplesmente alterou as relações sociais. Pelo contrário, a internet ela criou novos padrões. Ou seja, aqueles antigos padrões clássicos de entender como que nós nos intercomunicamos, através dos processos tecnológicos não servem. Ou seja, precisamos de novos conceitos, novas categorias de análise para entender essa nova dinâmica. Por exemplo, uma das principais teses do Castells nessa obra é que a internet ela gerou uma ascensão de novos padrões de interação social. Por exemplo, ele cita as formas de vinculação de notícias pela internet. Antigamente, a demanda, inclusive, temporal das notícias durava tempos e mais tempos muito mais longínquos. Exemplo, se nós pegarmos um jornal, que tem tiragem semanal ou até mesmo diário, o tempo de produção de uma notícia para outra demanda no mínimo aí 24 horas diário, ou então uma outra demanda que é então do período de uma semana completa. Na internet não. A volatilidade, certo? De comunicações, de notícias e esse processo que gira, as notícias na internet é muito mais rápida. Então, faça uma seguinte experiência. Você entrar num site de notícias às 8 da manhã, de um dia qualquer de meio de semana, e entrar dele 2 horas depois e ficar atualizando o site, você vai ver que essas notícias elas geram uma comunicação muito mais rápida, elas giram, elas caducam muito mais cedo. Outra forma de interação também que ele apresenta na obra é como que as relações individuais na internet, elas são mais frágeis. Elas se quebram muito mais rápido do que se consolidam. Basta a gente pensar, por exemplo, aí no Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, e que para você deixar, por exemplo, de interagir com outro indivíduo, basta você clicar uma só vez para deixar de seguir. Quer dizer, as formas que se ligam os indivíduos na internet são muito mais frágeis, muito mais fluidas, entende? Um conceito mais baumaniano aí, do Zygmunt Bauman, ok? Uma segunda grande característica, a internet ela reinventa a noção de localidade e sociabilidade. Sabe-se vocês, a distância, por exemplo, do Rio de Janeiro a São Paulo, fisicamente é a mesma, não vai se alterar, Mas pela internet parece que essas distâncias e essas formas de localidade, elas se alteram. A globalização, ela simplesmente cria uma nova percepção a respeito da noção de localidade. Entre o Brasil e o Japão tem a mesma distância física, porém o contato que a internet gera transparece, ou pelo menos cria a ideia de que elas são mais
curtas, compreende? Outro fenômeno, por que a sociabilidade? Porque quando a localidade ela cria, então, esse processo de encurtamento meramente de percepção, né? Fica tudo mais curto, as sociabilidades também se tornam assim. Então, vamos imaginar você ter um parente, um familiar que mora em outro país e de 6 em 6 meses vocês se encontram. Com a internet, a quebra, né, dessa distância ela ocorre muito mais rápida, dando uma noção de sociabilidade mais próxima, mesmo estando do outro lado do planeta. O terceiro e última característica, o tema que o Castos trabalha na obra, é a noção de alienação do mundo real. Mais uma pergunta, uma indagação. A internet nos tiraria, nos alienasse, ela nos coloca em um processo de separação com a realidade? Será? Ou será que ela cria uma nova realidade? A obra do Castos termina dando mais questões a ser pensado do que respostas práticas. Porque ele vai dizer, a internet ela não aliena, o que ela coloca é novos padrões de comportamento. As pessoas continuam existindo em sociedade, continuam se interrelacionando. Porém, com novas formas. E essas novas formas, pelo menos, transparecem ser um pouco mais frias, um pouco mais distantes, né, do que necessariamente a outros tempos. Uma indicação aqui para dar uma continuidade no pensamento do Castos. Leia a obra Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, que ele vai trabalhar justamente isso, uma noção entre vida em comunidade e uma vida em rede, né, que é um conceito que nós utilizaremos agora com o outro autor, Pierre Levy. Saca só aqui. Pierre Levy ele construiu o termo, ou o conceito de cybercultura já há bastante tempo. A primeira publicação da obra Cybercultura foi em 99. Nós estamos aí completando, 20 anos, né, da publicação desse livro dele. E por incrível que pareça, é uma obra extremamente profunda e atual. Por quê? O conceito de cybercultura é utilizado pelo Levy para entender todo o processo de intercomunicação que as redes trouxeram, né? Na verdade, o Pierre Levy, quando conceitua a noção de cybercultura, ele tenta entender o conceito aqui, cultura, enquanto padrões de comportamento e tal, mas dentro da noção de cyber, ou seja, dentro de um outro espaço, o que ele vai chamar então de cyberespaço. Veja que a cybercultura ela criaria 3 características novas. Primeira, a interconexão, ou seja, conectar está ligado diretamente à palavra desconectar. Ou seja, o processo de ligação de um indivíduo com outro indivíduo pela cybercultura, ela se dá de maneira muito distinta do que na realidade cotidiana física. Então essa interconexão, ela não é meramente de um indivíduo para outro somente. É uma conexão múltipla. Por exemplo, se eu publico lá no meu Facebook um texto, ele não atinge uma pessoa diretamente, ele atinge uma rede. Então ele entende a interconexão como um processo mais profundo, né? Ou seja, um pouco como teia de aranha dessas relações sociais. Segunda, comunidades virtuais. O que é uma comunidade? O termo comunidade, ele tem uma ideia muito mais de ligação de indivíduos do que de isolamento ou de isolacionismo social. Comunidade pressupõe um conjunto de normas em conduta, regras que são comuns. Por exemplo, se você tem uma comunidade da sua igreja, vocês partilham de elementos comuns, um ideal comum, umas formas de pensar o mundo comum. Ele diz que a internet ela cria, né, através dessa cybercultura, uma comunidade virtual distinta. Por exemplo, nós temos formas de se comunicar com a língua distintas na internet. Nós temos termos específicos para a internet. Nós temos dialetos e regras que funcionam na internet que não necessariamente funcionam em outros lugares. Por exemplo, numa atividade mais formal, vamos pensar aqui num processo jurídico, por exemplo, você não vai usar termos que são muito comuns na internet, como VC. Veja, a informalidade da internet cria essas comunidades distintas, novos padrões e regras de comportamento. Terceira característica, a inteligência coletiva. O que ele quer dizer com isso? Ora, a internet deixa de ser um lugar que supostamente um indivíduo produz conhecimento. Todos somos membros ativos de um processo de criação de novas ideias. Então, por exemplo, tanto que eu posso ser honesto e criar uma ideia nova, que tem veracidade do ponto de vista científico, tem comprovação, como também eu simplesmente posso criar uma ideia falsa, uma fake news, por exemplo, sobre alguma coisa e influenciar coletivamente a sociedade. A palavra inteligência aqui não significa um compromisso com a verdade, mas a criação de ideias, criação de novos comportamentos e novas regras, tá certo? Juntando esses 3 elementos aqui que está na obra do Levy, ele vai dizer o seguinte, olha, essa cybercultura, ela cria uma vida em rede,
Por que rede? Porque você não liga um ponto A no B simplesmente. A vida em rede, ela liga diversos pontos a diversos lados, a diversas perspectivas. Então eu me comunico com vocês aqui agora. Então imagina, milhares de pessoas podem estar em contato comigo e eu em contato com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, um novo espaço. Um espaço que não é físico somente. É um espaço virtual. É um espaço distinto, que não é palpável. Certo? Então para a gente encerrar, pense só comigo. A vida nas redes sociais, ela cria não necessariamente uma nova sociedade, mas novos padrões de comportamento. Não deixamos de ter regras, não deixamos de ter moralidade, mas criamos novas regras, novas moralidades. Certinho? Beleza? Pessoal, olha só. Um exemplo bem típico dessas novas relações que nós citamos durante a aula foi a criação da Lei de Crimes Cibernéticos no Brasil no ano de 2012. A Lei 12.737, foi apelidada como a Lei Carolina Dickmann, ela trouxe uma nova dinâmica. Por quê? Estaria muito ultrapassado, né, as relações jurídicas, os códigos de leis no Brasil, caso crimes de internet ocorressem e que ocorrem, né, cotidianamente, mas não teria punição para tal. Então é curioso que o Brasil, em 2012, pela primeira vez durante o governo de Dilma Rousseff, construiu uma lei que penalizasse crimes de internet. E começou, inclusive, toda a discussão mais profunda quando Carolina Dickmann, né, a atriz, ela teve a sua, vamos colocar, intimidade invadida, né, por na verdade, um técnico de computador que foi fazer um trabalho no seu computador e acabou pegando fotos íntimas dela e jogando na internet, né, publicando. E diante disso, cria-se uma nova demanda, né? Se estamos falando de novas dinâmicas, por que não, então, novas leis? Olha só o que diz a Lei de Crimes Cibernéticos. Ela tipifica como crimes infrações relacionadas a todo meio eletrônico, que inclui insultos, assédio virtual ou cyberbullying, né? Vamos lembrar aí, né, violências na internet, como exposição do indivíduo, piadas e violências, né, diversas violências morais ou violências do ponto de vista não físico, calúnia, difamação, divulgação de segredo, escárnio por motivo religioso e, entre outros, favorecimento da prostituição. Nota que isso aqui não são coisas novas, isso aqui acontece na realidade prática, só que na internet ganha uma nova tipificação. Às vezes, em alguns crimes, a internet ganha até agravante, a pena até pode aumentar caso seja feita pelas redes sociais, certinho? Então é isso, moçada. Ó, antes de você aqui fechar nossa aba, não se esqueça, deixa aqui inscrito no nosso canal, deixa o sininho ativo e lembre-se, sempre que precisar, manda um recado aqui pra mim, né, nos comentários, e além disso, acesse nossos links aqui que estão na descrição do vídeo, certinho? Um grande abraço e até a próxima videoaula.